Sim. Doutor Marcelo Figueiredo, quando o doutor Ivan Araújo estava falando sobre o clima político e como isso afeta também os julgamentos, eu me lembrei da Lava Jato e de vazamentos que ocorreram naquela época, em 2000. A Lava Jato começou em março de 2014, mas vazamentos especialmente em 2015, 2016, feitos pelo juiz Sérgio Moro, e todo mundo sabe, né? E o conluio, infelizmente, entre o Ministério Público e o juiz, algo intolerável, inaceitável, e aí não existe justiça. As gravações mostram isso. Não adianta duvidar, tá claro ali. E eu me lembro que uma daquelas vezes, eu estava no Jornal da Manhã da Jovem Pan, até gravações do campo pessoal, familiar, da família do então ex-presidente Lula, que envolvia a sua esposa já falecida, a dona Marisa Letícia, umas coisas absurdas. E, recentemente, virou uma moda, né? Juiz da entrevista toda hora. Eu já vi juiz Marcelo Bretas no Rio mostrar seu apartamento, né? Que é uma revista de decoração. Eles opinam sobre tudo, vazamento a toda hora. E depois eu quero retomar o jogo, mas colocar o senhor, porque envolve essa questão do direito constitucional, né? Acho que me parece muito sério. A que ponto chegamos? Os juízes vão voltar a falar só nos autos? Não existe numa linguagem mais vulgar, um código de ética, existe o código de ética. Como isso é violado? A que momento o espaço público e privado, conversas privadas, nós vimos agora nesse processo atual, nessa questão política, que envolve o ex-presidente da República e o seu filho. Linguagens indevidas, evidentemente, mas isso é um problema deles, da família deles, não é um problema meu. Assim como a questão da dona Marisa Letícia, do sítio de Atibaia, de questão da conservação do que tinha na geladeira. Olha que ponto houve a invasão e fizeram um estardalhaço. Eu pergunto ao senhor, em termos constitucionais e pela sua experiência, onde nós vamos, como que nós podemos retomar ao campo aquele normal, tradicional do direito, em que o espaço do julgamento vai dar na esfera do processo, como disse, foi citado o ministro Marco Aurélio. Ele disse certa vez para mim, disse outras vezes para outras também, ele dizendo, processo para mim não tem capa, né? E o que só que me interessa é o que está no processo. É isso que muitas vezes as pessoas não entendem, quem não é do campo do direito. Como é que fica essa questão, doutor? Eu acho o seguinte, nós estamos vivendo um momento extremamente delicado de tensão muito aguda entre os poderes. Sempre houve isso, acho que a Constituição de 88 propiciou, de certo modo, essa tensão, por várias razões. Por ser uma Constituição detalhista, por descer a detalhes de políticas públicas, por fato do legislador ser omisso muitas vezes. Então há um choque constante entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. Agora, você tem razão quando aponta que o juiz só deveria falar nos autos, que o Supremo deveria se autoconter mais, etc. Isso tudo é verdade. E também alguns ministros aposentados costumam até brincar, não é? Dizer, não, mas no meu tempo não tinha isso. Eu frequentava, viajava de avião, ia a restaurante, almoçava, jantava, nunca ninguém me hostilizava, nem a minha família, nem etc, etc. Quer dizer, o que mudou? Parece que o que mudou foi o protagonismo do Supremo. O Supremo Tribunal Federal, em alguma medida, às vezes até de boa fé, e aqui não vai nenhuma crítica à instituição, né, que é muito importante, porque julga a matéria constitucional, mas muitas vezes precisaria um pouco mais de modéstia, de humildade aos ministros para perceber que eles são servidores públicos, eles são juízes, só que da Corte Suprema. Então, eles deveriam se autoconter muito mais, deveriam ouvir mais os outros poderes. Posso fazer só um intervalo? Desculpe interrompê-lo. Pegando esse ganho, o senhor não acha que o Supremo deveria ser somente uma corte constitucional? Sim. E hoje ela vira uma corte criminal? Não tem um... Eu penso isso. Uma das matérias que eu já escrevi, inclusive, sim, é isso, é dizer, apontar essa questão. Rui Barbosa pensou no Supremo brasileiro uma imagem e semelhança do Supremo americano, da Suprema Corte americana, lá com 9 juízes, aqui com 11, lá vitalício, aqui não, mas de fato o modelo de Supremo Tribunal Federal me parece que poderia contribuir muito mais para a cidadania se ele fosse um tribunal constitucional nos moldes europeus, com juízes indicados por vários segmentos legislativos. E com mandato? Com mandatos de 8 a 10 ou 12 anos.
como é na Itália, em Portugal, na Alemanha, etc. Eu acho que o nosso modelo está um pouco exaurido. Eu acho que é importante tocar nessas questões estruturais que o julgamento até permite a você que nos acompanha, e você olhar que o ano que vem você vai estar elegendo 2 senadores na sua unidade da federação, 2 senadores, e renovar toda a Câmara dos Deputados, toda a Assembleia Legislativa, eleger o governador e o presidente. Não lembre só do governador e do presidente, não esqueça do legislativo, depois não reclame, porque essas questões, por exemplo, de repensar o que é possível, claro, não estamos falando das cláusulas pétreas. Pétreas é aquelas que só podem ser alteradas por uma nova Assembleia Constituinte. Mas uma série de questões que nós estamos conversando agora, aqui nos nossos encontros, pode ser alterado pelo seu representante, pelo seu deputado federal e pelos seus 2 senadores que você vai eleger o ano que vem. Preste bem atenção. E tem muitas atribuições que o Senado está lá, está longa na Constituição e acaba, infelizmente, não cumprindo. Se me permite, claro. Já que a sua questão é muito interessante, eu acho até o seguinte, uma das propostas que é posta pelo Parlamento, o Parlamento tem essa possibilidade, seria, por exemplo, retirar do Supremo toda a competência que não fosse estritamente constitucional. E seria muito fácil, passaria todas essas outras competências para o STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, que tem 33 juízes altamente capacitados, etc. E o Supremo ficaria exclusivamente com matéria constitucional. Isso enquanto não se criasse um tribunal constitucional. Também é uma possibilidade. É claro que isso não se faz do dia para a noite, é preciso um debate, vai haver resistência, etc. Mas todo país, em algum momento, tem que mudar o seu sistema para melhor.